Vamos agora para a parte 2 da aula 1. Vamos fazer uns complementos daquela primeira parte antes de seguir para a próxima aula, tá bom? Então vamos lá, com o Photoshop aberto a gente vai abrir aquelas imagens da girafa, aqui em abrir. Deixa eu voltar aqui, aula 1. Certo? A gente vai selecionar as girafas com a ferramenta seleção rápida, certo? E vamos aqui rapidamente selecionar as girafas. Lembrando que, caso você não consiga ver esse símbolo da ferramenta, provavelmente o Caps Lock está ativado. Então, se o Caps Lock estiver ativado, ele vai ficar aparecendo assim, sem mostrar a ferramenta. E aí você, na dúvida, pode não estar vendo e provavelmente é o Caps Lock do teclado ativado. Então vamos desativar para a gente conseguir enxergar. E aqui a gente vai definir o tamanho dela através do conchete acho que é conchete isso aqui, do teclado, esse símbolo do teclado. Ou então você pode vir aqui em cima na barra e diminuir manualmente. Só que não é tão prático, né? Melhor fazer no teclado, no atalho do teclado. A ferramenta tem que ser menor do que o objeto, óbvio, né? Senão vai ultrapassar o limite. E aí você vem clicando, ele vai adicionando no clique. Você adiciona aqui. Como essa imagem é mais simples, o fundo é meio que chapado, né? Não tem tantas texturas. Então ele entende o que você quer selecionar. Você seleciona a segunda. Ok. Lembrando que para aumentar ou diminuir é o conchete, ou então ou é um ou é o outro, que vai aumentar e vai diminuir. Pronto. Com a seleção feita, faltou aqui um pouquinho. Caso um pedaço seja selecionado sem querer, você dá um zoom, né? Com o atalho do teclado, que é o Alt, rodinha do mouse, e aqui você retira essa sobra que não deveria ser selecionada. Para retirar, com a ferramenta escolhida, né, a ferramenta de seleção, a gente vai pressionar a tecla Alt e ela vai ficar negativa. Então, ela fica com sinal negativo, é sinal que você pode passar só na área azul, área do céu, que ele vai retirar. Aqui ficou, eu tiro o teclado Alt, pressionar e incluo um pouquinho essa aqui, saiu. Enfim, tiro o zoom. Com o objeto selecionado, a gente vai... Tem várias formas de você destacar esse objeto. Eu quero incluir esse objeto em outra imagem. Então, como é que a gente pode fazer? Dessa vez, a gente vai abrir o arquivo da cidade. A gente vai fazer diferente. A gente não vai incluir a cidade lá. A gente vai trazer a girafa para cá. Então, veja que aqui em cima está o arquivo da cidade e aqui o da girafa. Com elas selecionadas, a gente vai copiar. Ctrl C no teclado ou editar, copiar, que é a mesma coisa. Você vem aqui na cidade e Ctrl V, copia. Ou então vem aqui, editar, colar, Ctrl V. Veja que aqui é a mesma coisa, certo? Bom, tá, só que ela está maior do que a imagem, né? Então vou tirar o zoom para a gente enxergar melhor. E para a gente diminuir, a gente vai ativar a ferramenta transformação, que é o Ctrl T. Ver a camada da girafa, inclusive vamos renomear aqui, ó,
para a gente entender o que é o que. Então aqui a gente bota girafas. Tá em caixa alta. Girafas. Tá selecionado as girafas, vamos Ctrl T. E aí a gente vai diminuir clicando primeiro. A ordem é essa. Clica primeiro na quina da imagem. Veja que ela está livre. Mas a partir do momento que você pressiona o Shift do teclado, ela fica travada, tá? Então primeiro clica, depois aperta Shift e ela trava. Pronto, eu quero mais ou menos aqui. Assim. Vou trazer para cá, solta tudo do teclado. Traz para cá. Diminui aqui, ó. Primeiro clica, depois Shift. Eu quero mais ou menos assim. Pronto. Trago um pouquinho para cá. E vou confirmar aqui, ó. Nessa opção de Vzinho, ou então a tecla Enter do teclado. Pronto, com a imagem assim, vou dar um zoom para ver melhor. E aí a gente vai deixar essa montagem mais convincente. Como é que a gente faz isso? A gente vai manipular as camadas. Aqui tem duas camadas, certo? Plano de fundo e as girafas. Então, na realidade, se essa imagem fosse real, o fundo estaria mais desfocado, não é verdade? Então a gente vai... primeiramente a gente vai fazer o seguinte. Vai tirar mais do amarelo da girafa. Então como é que a gente faz isso? A gente vai aplicar efeito nas girafas. Seleciona a camada girafas. Vem aqui em imagem. Ajuste. Equilíbrio de cores. E aqui vai estar para a gente equilibrar essas cores para ficar igual ou parecido com a cidade, com o fundo. Então perceba que o fundo está meio magenta, meio rosado, né? Então, para a gente aproximar a girafa do fundo, dessa temperatura, a gente vai tirar o amarelo. Então, a gente vai para o oposto do amarelo. Perceba que a girafa está ficando mais fria, né? Menos amarelada. E aqui, um pouquinho para o rosa, para aproximar um pouquinho do tom da cidade. Aqui eu estou achando ela ainda vermelha, então vou para o oposto do vermelho, que é esse azul clarinho. Pronto, eu acho que mais ou menos assim. De temperatura é essa aí. Confirma, ok. E vamos agora dar uma clareada nessas girafas. Ela está muito escura em relação ao fundo. Então, para clarear, a gente vai de novo, certifica que está a camada selecionada, que o efeito é nela. Imagem, ajuste. E vem em... Tem esses 4 tipos de opções para você mudar o brilho, né? A claridade da imagem. Eu vou escolher níveis, certo? Você pode escolher qualquer um, eu vou em níveis. Níveis eu gosto porque tem só 3 pontos que a gente pode manipular: o branco, o cinza, tons médios, e o escuro, que é esse pretinho aqui. Então eu vou começar com o do meio, trazendo um pouquinho para o lado esquerdo, ó. Ela clareia os tons médios. Eu acho que ficou bem parecido com a cidade. Essa claridade. Vou clarear os tons claros, que é um pouquinho do branco, dar um pouquinho de contraste, ó. Os tons mais claros, ficou melhor. Pronto, confirma. Aplicou o efeito da temperatura, né, bolas de branco, e a claridade nível deixou mais parecido com o fundo. E agora a gente vai mudar o fundo. Esse fundo está muito nítido, né? Se fosse uma fotografia, o primeiro plano estaria mais nítido e o segundo estaria desfocado. Ou o contrário, né? Ou a cidade focada e as girafas desfocadas, ou enfim. Vamos selecionar a cidade, o fundo, e vamos aplicar um efeito de desfoque, que ele vai estar aqui, ó. Filtro, desfoque,
desfoque gaussiano. Esse é o desfoque mais utilizado no Photoshop, tá? Tem vários outros, mas esse é o mais utilizado, o gaussiano. E aqui você vai medindo, você vai sentindo o desfoque que você mais se agradar. Muito desfocado e médio. No meu acho que eu gostei, acho que uns, deixa eu ver, 10, vou colocar 10. Ficou muito, né? Não, mas tá bom, 10. Aí você vê no seu qual que você vai escolher. E confirma, ok. E pronto. Ficou aqui uma montagem de camadas da girafa e do plano de fundo. E aí vamos aprender agora a salvar. Então eu vou vir aqui. Se eu salvar normal, se eu salvar essa opção aqui, eu vou manter as camadas, tanto da girafa quanto do plano de fundo. Eu vou salvar um arquivo que só dá para abrir no Photoshop, ok? Então vamos salvar essa composição primeiro. Primeiro salvar. E aqui eu vou colocar o título aula 1. Aula 1. O tipo vai ser Photoshop. Ela vai ter a terminação em PSD, certo? São arquivos do Photoshop que você pode abrir depois. Ela vai manter as camadas, certo? Salvar. Pronto. E agora eu quero uma opção só com a montagem feita, como imagem JPEG. E para salvar a imagem, você vem aqui em arquivo. Em vez de salvar, você vai em salvar como ou salvar uma cópia. Nessa versão do Photoshop vai ser salvar uma cópia. Vai aparecer as opções. Aqui você mantém um nome e em tipo você escolhe, tem vários formatos. Para a imagem eu vou salvar, vou escolher JPEG, certo? Pode ser também PNG. Também é um formato que é aceito como imagem. Para você ver no celular, enfim, para você enviar. Mas eu vou escolher como JPEG. E aqui você salva. Vai aparecer essa opção de qualidade. Você mantém a qualidade máxima 12, certo? Que ela vai manter o arquivo com a qualidade máxima possível. Se você quiser diminuir o tamanho do arquivo, ó, ele vai gerar um arquivo de 2 megas de tamanho. Se você diminuir para 10, para 9, ela vai diminuindo cada vez mais, certo? Mas como o arquivo é 2 megas, ela não é grande assim, não é tão grande assim, tá bom? Aqui mantém essa linha base e confirma. Pronto, salvou uma opção em JPEG. Agora eu quero salvar uma opção sem o fundo, só com as girafas. Para a gente poder utilizar, caso a gente precise de uma imagem sem um fundo e a gente querer aplicar ela em alguma outra situação, certo? Pode ser uma logo, pode ser qualquer coisa, você pode salvar ela sem um fundo. Então você aprendeu a destacar, a criar uma camada, e para salvar sem um fundo você vem aqui nesse olhinho da camada do fundo e tira o olhinho. Pronto, aí você percebe que saiu o fundo e quando você salvar, você vai ter uma imagem sem fundo para utilizar. Só que para ela ficar sem fundo, você precisa salvar em arquivo, salvar cópia, e aqui você vai escolher o formato PNG. É só o PNG que oferece esse tipo de função, tá? Sem um fundo. Você escolhe PNG, mantém lá o nome, se quiser pode mudar e salvar. E aqui você vai vão ter 3 opções. Vamos deixar o grande mesmo, não sei o tamanho que vai ficar, talvez gere um arquivo muito grande, mas a gente confere. Vamos lá, ok. Deixa eu ver aqui o tamanho, ficou 5 megas de tamanho. Você pode escolher até o de baixo, mas você percebe que ela está sem um fundo, tá? E pronto, é isso.
Você já entendeu a salvar e agora a gente está pronto para a próxima aula. Valeu, até mais.